Guto, e nesse episódio de hoje do Demais, a gente veio tratar sobre o novo projetar para projetos corporativos, né? E para ajudar a gente nesse conceito que vem mudando, principalmente pós-pandemia, o nosso convidado de hoje é o Bruno Bordon, fundador da Construid, destaque da Forbes Under 30 de 2021 e também sócio do BBA, né? E tudo isso com quantos anos, Bruno? Olha, cara, vamos deixar baixo. Acho que é mesmo, tô ficando velho. Eu gostava de falar a minha idade, mas hoje em dia eu tô meio. Tô brincando, gente, eu vou falar assim pra vocês. Eu acabei de fazer 30 anos. Passei ali na raspinha, quase fui o Under 40, não Under 30. Mas tá bom, deu certo. Então, Bruno, para introduzir esse tema, eu acho interessante a gente levar em consideração que na pandemia, né, todos os funcionários de diversas empresas, das grandes empresas, foram para o trabalho remoto, né, 100% remoto. E agora o grande desafio, de fato, é trazer ele de volta para o escritório, né? Mesmo que de maneira híbrida, às vezes nem sempre estando ali 100% do tempo, mas Claro. alguns dias eles têm que sim ir ao escritório novamente, e esse é o grande desafio. Então, como que você enxerga isso, de trazer esses funcionários, né, esses colaboradores de volta para o escritório, sendo que a pegada da Google, como mesa de sinuca e piscina de bolinha ou escorregadores, não é mais uma novidade para o escritório? O que faz o funcionário querer ir de fato para o escritório e ver que aquilo realmente faz bem para ele? Perfeito. Eu acho que é um grande desafio, porque nada como a nossa casa. Sim. E na pandemia, a gente percebe que era impossível ir para o escritório pelo cenário, né? Não, Sim. você não poderia mesmo, porque era até uma norma de saúde isso, né? Exatamente. E o ponto é que você estar na sua casa é um conforto incrível e que nenhum outro lugar no mundo, por mais que ele seja muito bem projetado, não é o nosso conforto, não é a nossa privacidade. Eu acho que tem uma série de coisas, de privilégios que a gente tem dentro de casa que a gente nunca vai ter no escritório. Porém, você está em um lugar que você foi para trabalhar. Eu sempre acreditei nisso e, olhando agora até alguns dados, a gente percebe que nunca é a melhor solução ficar em um local onde ele não foi projetado para aquela função, sabe? Sim. Então, a nossa casa, ela é o projeto, quando você pensa em um projeto residencial, é para acolher, é para ser um lugar de descanso, de conforto e não para trabalho. Obviamente que você pode ter um home office, você pode criar um escritório super legal, mas nunca vai ser como um ambiente corporativo. Sim. Que a finalidade dele é essa, né? É produzir, enfim, fazer o que precisa ser feito. Então, as grandes empresas começaram a perceber isso, globalmente falando, que você ficar só em casa não é produtivo. A XP até divulgou isso, um dado onde, depois desse período todo de pandemia, 70% da produtividade caiu em função de você só ficar em casa. Então, eu acredito que esse movimento aí que aconteceu na pandemia, obrigatoriamente, ele vai acabar agora se reestruturando, porque as empresas estão precisando demitir em massa, elas estão olhando para o faturamento que naturalmente ele cai se as pessoas não são tão produtivas. Então, precisa agora ter um movimento inverso. Mas eu também não acredito em um movimento que a gente volte 100% escritório e esquecendo de tudo que a gente viveu. Sim. Então, acho que agora vai precisar ocorrer um mix aí dessas duas coisas, sabe? Até porque antes a gente tinha a sensação que criar uma grande área de descompressão no escritório ia deixar tudo legal, tudo leve e ia resolver todas as dores, mas não resolve, né? E Bruno, puxando aquele gancho, né, dos CEOs que eu disse, que é um grande desafio que eles vêm em cima de você mesmo, né, perguntando de como resolver toda essa situação. Qual é o grande desafio que os CEOs impõem para você? O que eles pedem para você e o que você pensa de fato para conseguir resolver aquele problema? Como você analisa isso? Eu acho que, seja qual for o projeto, de caráter residencial, comercial, industrial, eu acho que a gente sempre tem que ouvir o briefing do cliente, né? Sim. Então a necessidade não é nossa. Por mais que a gente queira N soluções, a gente queira propor N soluções, mas a gente precisa entender primeiro as necessidades. Pensando nessa pergunta sua, eu acabei de desenvolver 2 projetos corporativos que eu acho que eles podem servir como base aqui para elucidar isso. Eu fiz agora a reforma da Campari e foi muito especial para mim, porque eu acredito que nunca tinha feito um projeto tão grande para uma empresa tão legal assim, corporativo, sabe? Então foi um desafio ali bem... Foi um tipo, desafio. quando você recebeu, você deu aquele, nossa, Sim, eu vou falei, entrar cara, nisso e... eu não posso errar. Não, Aqui, aqui não. isso daqui precisa suprir É o todas ponto as de partida. necessidades. Exato. E foi muito legal, porque qual era a necessidade lá?
Lá é um escritório que já, naquele mesmo endereço, ele deve estar já há uns 25 anos. Sim, E tinha um mobiliário muito legal, de uma empresa incrível, porém ele é antigo, sim, 25 com anos, certeza. obviamente não tem como, né? E por isso, quando a gente pensava nas estações de trabalho, elas tinham aquelas divisórias mais altas, sabe? Sim, onde não tem muito contato com Não, nada ali, é só cada um você. parece que fica dentro de um casulo, Sim, sabe? E vive a sua própria realidade, as suas uhum, demandas ali, mas não gera conexão, né? sim. Interação entre os colaboradores. E qual foi a ideia? Primeiro, a gente vai criar um novo espaço onde ninguém tem uma mesa fixa. Putz, legal. Porque isso você acaba criando pequenos grupos que às vezes não são os grupos mais inteligentes, mas por afinidade Sim, você acha que você está num lugar e você está lidando com seus uhum, amigos, mas é uma sim, empresa. sim. Então a gente queria quebrar isso e ao mesmo tempo criar um mobiliário que gerasse novas conexões, Ah, novas sim, legal. interações. E esse foi o ponto de partida. Pensando agora em uma outra empresa que a gente está desenvolvendo um projeto, que é a Topdesk, é uma empresa global também, é uma startup, uma empresa mais nova que Uhum. mexe com tecnologia, e eles já tinham um espaço que tinha integração, que eram Ah, legal. estações mais baixas, mas mesmo assim não fazia mais sentido para eles. Por quê? Nessa situação não fazia sentido porque, falando até, puxando Uhum, o assunto da pandemia, as sim. pessoas foram para casa e elas amaram o conforto da casa delas e não queriam mais voltar para o escritório. E aí o que acontece é que tinha um escritório enorme e que às vezes tinha 2, 3 pessoas e uma equipe que tem 100 colaboradores. E eles falavam, o que está acontecendo? O que tem de errado no nosso escritório? E as pessoas começaram a falar, que eu não tenho tanto conforto, eu não tenho lugar para sentar legal, eu não tenho talvez uma mesinha diferente, eu não quero Sim. só ficar na mesa na estação de trabalho, e eu percebi que em casa eu tenho isso. E qual que é o Uhum, ponto, assim, até falando do layout lá, a gente entendeu que tinha muita estação de trabalho e sim. precisava tirar alguns blocos e mesclar com mobiliários que parecem residenciais. Uhum, E aí, dessa maneira, a gente não perderia espaço, porque as pessoas podem trabalhar no sofá. Pega sim. uma mesinha lateral, solta, você apoia. É um notebook, todo mundo Sim, trabalha de notebook exatamente. hoje, não tem problema. Então, acho que é legal elucidar até com esses exemplos, porque qual que é o melhor projeto hoje em dia? O projeto que supra as necessidades de cada CEO, de Sim. cada gestão. Então, eu acho que é muito importante a gente escutar, sabe, para entender qual é o movimento. Bom, Bruno, eu acho incrível tudo esse bate-papo que a gente está tendo. Ah, eu também Aí gostei eu acho muito. que vai acrescentar muito para Que todo bom. mundo que está assistindo o vídeo, que vai assistir, né? Eu acho que é incrível também. Pô, a gente fica super feliz de receber você aqui. Ah, obrigado. Muito Obrigado. obrigado por compartilhar um pouco da sua Imagina, experiência imagina. e todos os projetos que você já fez aí também, né? Eu acho que é incrível a forma como você aborda a questão também de você entender de fato que o CEO ali está passando para você e Uhum, sempre tentar produzir o melhor ali claro. para toda a empresa e para também ajudar na questão principal da Uhum, empresa, que é o faturamento, que é perfeito. a forma como eles estão Impacta crescendo, né? diretamente. E isso a gente vê que impacta diretamente, que a arquitetura não é somente projetar por projetar, mas sim Não, é para o bem-estar do próprio colaborador, com certeza. nas residências, para o bem-estar da família e também para Com otimizar ao certeza. máximo aquele espaço para a empresa, né? Uhum, perfeito. Obrigado pelo convite, fico super honrado de estar aqui. Você, Ju, Lari, tem muitas pessoas que eu admiro, que eu gosto demais dessa equipe. E obrigado pelo convite mesmo. Pô, obrigadão. Valeu.